O Brasil atravessa uma crise política sem precedentes, com o prolongamento de um golpe que vai impondo medidas de exceção e corroendo a democracia. Um golpe contra o Estado democrático de direito, a soberania do país e os direitos sociais. O ato inaugural deste processo golpista foi o impeachment fraudulento, sem qualquer amparo legal, pois não havia crime de responsabilidade. No segundo ato, os golpistas que usurparam o poder vêm executando uma agenda com medidas políticas, sociais e econômicas que não foram referendadas na última eleição presidencial pela nossa população. Ao contrário, essa agenda foi derrotada por 4 eleições presidenciais consecutivas. É uma agenda neoliberal regressiva, que promove o atraso e retira os pobres das políticas públicas, que destrói os avanços conquistados desde 2003 pelos governos meu e do presidente Lula. Reduzimos as desigualdades sociais e ampliamos as oportunidades e os direitos da população brasileira. Agora, isso acabou. Nesse segundo ato do golpe, um governo sem votos e sem a legitimidade das urnas retoma a agenda neoliberal, varrida do país nas últimas 4 eleições presidenciais. O governo Temer executa um programa que prega o Estado mínimo, política social mínima, investimentos públicos mínimos e direitos mínimos para os trabalhadores e a classe média. Buscam apenas as privatizações máximas. A inviabilidade eleitoral de tais propostas é evidente. Tramam por isso o terceiro ato do golpe: tirar o presidente Lula da disputa eleitoral de 2018. Os golpistas, sem voto e sem um candidato viável para assegurar a continuidade de sua agenda de retrocessos, buscam um meio com aparência legal para condenar e, assim, retirar Lula do pleito. Usam as leis e a máquina judiciária como arma para perseguir e destruir o adversário. Pretendem condenar o ex-presidente, mesmo na ausência de crime. Foi o que também ocorreu no impeachment, quando usaram a lei e os processos legais para usurpar o poder. O impeachment foi um golpe porque, apesar das aparências legais, não havia crime de responsabilidade. Agora também querem condenar Lula por crime que não ocorreu, que não existiu. O presidente foi acusado de corrupção passiva. Ora, para ter corrupção passiva é necessário, de um lado, um ato de ofício e, de outro, uma vantagem, a chamada contrapartida. O ato de ofício é o ato ilegal e criminoso que produz os benefícios que o corruptor almeja. Já a contrapartida pode ser, por exemplo, recursos, bens ou dinheiro obtidos ilegalmente em troca do benefício. Enfim, é o que o corrompido levou em troca. Esta é a questão que está no centro do crime de corrupção passiva. É preciso deixar claro, no caso de Lula, não existe o tal ato de ofício. Ele não ocorreu, não existiu. O ex-presidente nunca assinou decreto, contrato ou lei, jamais tomou uma iniciativa ou decisão a qual, em troca, pudesse ser atribuída algum benefício. Não há na condenação do ex-presidente Lula a caracterização de um ato de ofício que ateste a corrupção. Se não existe esse ato de ofício, em que se ampara a acusação? Qual a vantagem que Lula teria recebido? O Ministério Público diz que o benefício é um triplex. Mas Lula ganhou o apartamento? Está em seu nome o apartamento? Está na sua posse esse apartamento? A resposta é não. Lula jamais teve a propriedade do triplex e nunca usufruiu deste apartamento. Portanto, também não tem a posse. A defesa do ex-presidente Lula demonstrou que o referido apartamento é propriedade da empresa OAS, que o deu em garantia em uma operação junto à Caixa Econômica Federal. Então, como Lula poderia ser dono do apartamento se o imóvel foi dado como garantia a uma instituição financeira pelo proprietário, a empresa OAS? Isso demonstra como a condenação de Lula é frágil.
O crime, vou repetir, não existe porque as provas alegadas contra o presidente são forçadas, são frágeis e risíveis. O judiciário não deve confirmar tal condenação, porque essa decisão só atestaria o que está acontecendo no Brasil. O uso do chamado lawfare, arma jurídica mortífera para perseguir o ex-presidente. No dia 24 de janeiro, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, vai examinar o recurso contra a condenação do ex-presidente Lula. Como o TRF poderia condená-lo sem crime? Juristas renomados do Brasil e de outros países apontam que não há crime. Exemplo disso são os livros, comentários a uma sentença anunciada, o processo Lula. Neste livro há a posição crítica de centenas de juristas. E o caso Lula, com a clara posição da defesa. Sem dúvida, uma eventual condenação vai se transformar em uma monstruosa injustiça contra Lula. Façamos a pergunta: por que isso está acontecendo no Brasil? Por que essa perseguição política? Querem, na verdade, condenar Lula para impedi-lo de voltar à presidência da República, impedi-lo de dirigir a nação brasileira em benefício do povo, a todos dando dignidade e reduzindo a desigualdade social. Querem impedir o ex-presidente Lula de fazer este país machucado e ferido se encontrar consigo mesmo e ter nova esperança. Uma disputa eleitoral sem a presença de Lula, sem a participação de Lula, no entanto, será um brutal golpe na democracia e só servirá para dividir mais o Brasil. No dia 24 de janeiro, estaremos todos juntos em Porto Alegre, ao lado de Lula, o candidato do povo brasileiro à presidência da República. Obrigada.